conosco. Vamos dar início a esse culto maravilhoso da presença de Deus. Vamos entrar louvando ao nome do Senhor, que nós precisamos de Deus o tempo todo. Tem muitas pessoas que vivem aqui na terra e pensam que ele é dono do nariz dele, ele faz aquilo que ele tem vontade de fazer e não acredita no poder que há no nome de Jesus. Mas aqui está um povo que adora a Deus em espírito e verdade. E em todo o tempo da nossa vida nós precisamos dele, amém? Vamos louvar a Deus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar teu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Até o céu, tua misericórdia sem fim. Como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar teu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso
viver, não vale a pena existir. Escutar o meu calor, vacilar meu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus. Nós precisamos ter esse tempo também, e Ele está na nossa vida. Existe um Deus, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, dá o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, dá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Irmãos, pode se sentar. A nossa irmã Zuleika vai estar louvando o nome do Senhor. Que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus mostram por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de possa abrir o seu coração e deixar Jesus dominar a sua vida, amém? A nossa irmã Leila vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vou deixar um versículo aqui para a igreja que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira
ovelha minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei a Deus da minha salvação. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso Deus provedor, né? Muitas das vezes encontramos situações difíceis, mas o Senhor é nesse momento que o Senhor mostra que Ele é conosco, né? Muitas das vezes a gente está passando por situações que a gente não está entendendo mais o que está passando, mas o Senhor é Ele que nos fortalece, é Ele que tem cuidado de nós, porque muitas das vezes também estamos sofrendo, mas até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando, que Ele é maravilhoso, porque quando Ele permite situações, por passar por situações, é aí que Ele está provando a nossa fé. Ele não prova a nossa fé para nos destruir, Ele prova a nossa fé para nos fortalecer cada dia mais e nos colocar num lugar de honra, num lugar que foi preparado para cada um de nós desde o começo do mundo. Amém? Então nós vamos louvar os portões celestiais. E falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. E falaram de um lugar onde o vento está a reinar, onde todo poderoso está. A cidade onde eu trono, recebendo a adoração, e vem no nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais, como os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu bem, cantando comigo em adoração, em louvor, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois o que me não toca, e coroa teremos, aí cantaremos como os anjos, voaremos como arcanjos, onde viveremos, e pra sempre cantaremos. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais, com os anjos. Para sempre
um lugar maravilhoso também. A nossa irmã Iriane também vai ter a oportunidade. E logo em seguida a pastora Silvia também está louvando o nome de Deus. Amém, irmãos. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Graças a Deus, mais uma vez nessa noite nós estamos na presença do Senhor para junto adorar, prestar louvor ao único que é digno e Ele se faz presente. E não é diferente nessa noite, irmãos. Eu compartilho com os irmãos uma palavra do Senhor que está em Lucas, que na sexta-feira, desta tarde da bênção, eu compartilhei com os irmãos, onde o Senhor ele ensina a Pedro lançar a palavra, lançar as redes sobre a palavra do Senhor. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer, é lançar a rede sobre a palavra, lançar a nossa fé e crer que o cristão, que aquele que realmente serve ao Senhor, ele não vive por vista, mas pela fé, crendo que não há impossível para o Senhor, e que nessa noite nós possamos meditar nesta palavra, tá? Eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, está em Lucas 5, muitos já conhecem, É bastante conhecido, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes, grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Até aqui, irmãos, para nós meditarmos. Eles não tinham pego nada, mas aqui o que aconteceu, sobre a palavra do Mestre, ele lançou a rede, e nessa noite não é diferente, Se nós formos muitas vezes ver, como eu gosto de olhar, às vezes a gente vê a circunstância que nós estamos passando, o mundo que está de cabeça para baixo, nós vamos achar que não vai dar certo, que não vamos conseguir, mas é nessa noite ele nos chama a lançar a nossa rede sobre a palavra. O cristão não vive sobre aquilo que ele está vendo, sobre vista, mas ele vive pela fé. E nós cremos que a nossa pesca também vai ser maravilhosa, que em breve nós vamos ver os bancos aí todo lotado, porque aqui no final você vai ver que ele chama os discípulos a serem aí pescadores de homens. E é assim. Nós cremos, em muitos desses bancos, desses lugares que a gente vê vazio, vai ser um desses que nós estamos orando, vai ser um familiar, vai ser um filho, vai ser um vizinho, vai ser um amigo, e quem sabe vai ser esse que você está orando, que está enfermo, o Senhor vai curar e Ele vai sentar e vai testemunhar, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Amém? Que não seja diferente na minha e na sua vida, porque muitas vezes tudo é muito difícil, mas que nós venhamos a crer como Simão e lançar a nossa rede sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Ele tem prometido para você. Eu creio que Ele já falou algo, então você tem que pôr em prática. Agora eu vou lançar a rede, agora eu vou ao alto mar. Você lendo toda a palavra, você vê que Ele pede que os barcos já estão lá na praia, eu creio que ancorado, atracado, eu não sei o nome correto, e ele fala: volta para o meio, para o mar, e que você volte a crer que o sangue de Jesus tem poder. Amém? Essa palavra é a salvação. Glória a Deus.
Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja em cada coração. Amém? Nós estamos privilegiados, porque hoje nós estamos aqui. Era para a gente estar aqui para ser abençoado. Glória a Deus. Aqueles que não estão aqui, se avisa, não era para ele, era para nós. Por isso nós estamos aqui. Às vezes a gente pergunta por quê? Por quê? Mas Deus sabe por quê. Né? Vamos ler lá em Filipenses 4, 7. Amém? Esse versículo, hoje de madrugada, eu estava estudando a Bíblia, eu não conseguia dormir. E encontrei esse versículo que falou comigo fortemente, né? É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Nós temos o nosso pensamento somente em Cristo, mais em Cristo que em outras coisas. Mas às vezes a gente levanta, não dá tempo de fazer a oração, de repente o telefone toca, você conversa, e de repente o dia vai passando e você morreu. Então, de madrugada, antes de eu dormir, eu estou sempre de madrugada, cochilo até de madrugada, né? Eu faço a minha oração. Geralmente 2 horas da manhã eu estou orando. E Deus tem falado comigo para orar com uma pessoa que ele aceitou Jesus, mas não batizou, meu pai. Eu fui para 2 anos. Mas está tão difícil, mas tão difícil para mim. Mas para Deus não é difícil. E ele me disse assim, que ele tem algo que tem na vida dele que ele precisa deixar para passar pelas águas. Eu falei para ele, olha, venha como estás. Que depois o Espírito Santo vai lavando, vai tirando. Amém? Ele todo dia deixa um versículo para mim, de ânimo, sabe? Eu sei que Deus está falando com ele, ele passa para mim que tem outra pessoa para passar. Passa para o grupo da família, né? E eu agradeço a Deus por essa pessoa na minha vida. Eu amo muito, muito mesmo, sabe? Eu falei para ele, eu não quero morrer antes de ver você passar pela águas. E ele falou assim, mãe, só vai ver muito, senão você não vai demorar a passar pelas águas. Deus está te chamando. Venha depressa, que você está sofrendo. Mas ele ainda não entende. Né? Mas graças a Deus que nós entendemos, oramos para essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus verdadeiramente. Às vezes ele fala assim, mas quantas pessoas que batizam, está aí na rua fazendo o que não deve? Você tem que tratar da tua vida com Deus e não do fulano com Deus. Você tem que se apresentar a Deus. Amém? E se nós falamos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de nós tirarmos a oferta, nós vamos fazer a oração da família. Amém? Mas nós vamos louvar a Deus aí. Esse louvor abençoado aí. Bem bonito para Jesus. Jesus está aqui no nosso meio, irmãos. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus está ouvindo a nossa oração. E nesse momento, irmão, nós vamos falar com Deus. E Deus vai ouvir a nossa oração, porque eu creio que a pessoa mais interessada em salvar pessoas é Deus. E nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e o milagre ainda há de operar. A minha
Ele está aqui, igreja. Ele vai ouvir a nossa oração, irmãos. Quem crê, diga amém. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e o milagre que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Irmãos, agora você vai levar o seu pensamento até a presença de Deus. Deus vai ouvir a nossa oração nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, amado Deus, nós estamos aqui nesse momento agora, formando essa corrente, Senhor, a corrente da família, Pai. E eu tenho certeza, Pai, como que é triste nós temos um parente nosso, um filho, um pai, um irmão, um primo que muitas vezes nós amamos, mas não tem essa revelação da Tua palavra, meu Pai. E em nome de Jesus aqui agora, Senhor, eu acredito na oração intercessória, eu acredito no poder que há no nome de Jesus, ó Pai. E nesse momento, a Tua igreja está orando, a Tua igreja está invocando o nome do Senhor. E nesse momento de oração, Pai, quebra, Senhor, as cadeias, todo espírito de engano, a cegueira espiritual, Pai, vai caindo agora como se fosse uma escândala, Senhor, para que essas vidas possam enxergar a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, esse homem que está preso na religiosidade, esse homem que não consegue enxergar a luz, porque está preso no conceito humano, está preso, meu Pai amado, na informação humana, mas não está ligado na informação divina. Em nome de Jesus, ó Pai, todo esse demônio que tem atrapalhado essas vidas de chegar até a Tua presença, nós repreendemos agora em nome de Jesus, ó Pai. Tira, Senhor, esse homem do vício das drogas, tira, Senhor, esse jovem, esse homem lá do vício das drogas, o espírito de briga dentro da casa, a contenda, meu Pai amado, coloca as Tuas mãos agora e realiza esse milagre, Senhor, para que o nome de Jesus venha ser exaltado. Em nome de Jesus, ó Pai, toca, Senhor, em cada coração agora. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em o nome santo do Senhor Jesus. Fala assim comigo, em nome de Jesus, eu vou receber a minha bênção, porque o Senhor é poderoso para cumprir na minha vida o desejo do meu coração. Irmãos, nós não queremos mal para ninguém, nós queremos amar as pessoas. E Deus também, a palavra de Deus diz que Ele é amor. E eu tenho certeza que Ele vai responder a nossa oração, amém? Nesse momento nós vamos ofertar a casa de Deus. Você que vai trazer sua oferta, você que vai dizimar, faça isso com alegria. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E abençoa, Senhor, cada alma nesse momento, ó Deus.
estará ofertando na tua casa, Senhor. Derrama da tua unção, derrama da tua presença, e ouve, Senhor, a nossa petição nesse momento, e que haja, Senhor, meu Pai amado, na vida financeira de cada um que aqui tem estado, bonança, Pai, e que essa crise financeira que tem enrolado esse mundo não venha assolar nenhum irmão, e que o Senhor não venha deixar faltar nada da despesa. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus, amém? Pode me ofertar, recebemos só no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amém? Toda honra, toda glória seja dada a Deus, aquele que nos ouve, aquele que opera maravilhas na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós vamos estar lendo aqui, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil aí, ela está na campanha aí de 40 dias de milagres. Então, até o fim do mês, nós vamos estar pregando, falando sobre milagres, aquilo que Deus fez no passado e Ele continua fazendo. Na tarde da bênção, irmãos, nós vamos organizar aí. Eu gostei, a Priscila sentiu de Deus, ela leu um versículo ali e ela chamou toda a igreja para testemunhar. Todo mundo subiu aqui e contou um testemunho, e depois ela resumiu o versículo lá. E Jesus, ele mesmo continuou fazendo milagre. E nós vamos fazer isso aqui um dia à noite, aqui nós vamos ter um dia só para a gente chegar aqui e contar a bênção, só aquilo que Deus tem feito. Às vezes as pessoas pensam que Deus não está fazendo nada, mas Ele continua fazendo milagre. E essa campanha de milagres, 40 dias de milagres que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que nós vamos alcançar a graça do Senhor. No Evangelho de São Mateus 9, Evangelho de São Mateus 9, 27. Evangelho de São Mateus 9, 27. Vai estar falando da cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus ali, seguiram os 2 cegos, chamando, dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximou-se dele. E Jesus disse: credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhes: sim, Senhor. E tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olha, a ninguém o saiba, mas tendo ele saído, divulgaram por a sua fama por toda aquela terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós lemos a tua palavra. De mim, Senhor, eu não tenho nada, porque eu dependo 100% do Senhor, como todos os irmãos que estão aqui, que estão preparados para ouvir a tua palavra, eles dependem do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fala conosco, Senhor, e abençoa nossas vidas, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem conhecida de todos, mas esses pontos que nós podemos, prestar atenção no texto. E Jesus, ele tinha acabado de fazer uma cura da mulher do fluxo de sangue. Ele tinha acabado de passar na casa de Jairo, ali na onde aquela menina estava enferma. E esses cegos, imagine aí, irmãos, os cegos andando no meio de uma multidão. Olha a dificuldade que aqueles cegos estavam tendo de chegar até perto de Jesus. Então eles se dirigiram até aquela casa antes de Jesus partir daquele lugar. E ele chegou diante de Jesus com fé.
está acontecendo com a gente. Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo, como diz, né? Ele sabe o que acontece quando nós abrimos os nossos olhos. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 15, 10 segundos. Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabia, irmãos, que aqueles cegos chegaram diante dele ali pedindo a misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E tem certos momentos na nossa vida, irmãos, que a situação é tão difícil que a gente tem que clamar para Deus mesmo. Não adianta confiar no outro homem, no homem A, no homem B, no homem C. Tem certo momento da nossa vida que nós temos que ter aquela comunhão com Deus e chegar diante dele e derramar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele sabe de tudo e sabe o que está acontecendo. E quando aqueles homens chegaram diante de Jesus, e Jesus fez uma pergunta para eles, irmãos. Jesus fez uma pergunta simples. Vocês crê? Vocês vão acreditar? Vocês acreditam que eu posso fazer alguma coisa para vocês? E eles falaram que creram. Eu creio, eu acredito. Então, irmãos, qual que é o segredo de nós recebermos a bênção de Deus? Todo domingo nós oramos aqui pela família. Parece que é um culto ritual, né? Parece que é uma coisa ritual, mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos buscar a Deus. Tem um cântico que diz assim: vai orando, vai pedindo, insistindo em bater, porque o nosso Deus, ele não dorme. Aí a pessoa começa a pedir algo para Deus, e Deus demora para ele responder, e a pessoa às vezes até desanima. Eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, e eu não vou receber mais essa bênção, porque faz tanto tempo que eu estou esperando, a bênção não chega. Eu falo para Deus, parece que não está tendo resposta, irmãos. Só da gente pensar desse jeito, irmãos, a gente já perde a bênção. Sabe por que a gente perde a bênção? Porque é a mesma coisa que nós estamos entregando o problema na mão de Deus, para Deus nos ajudar a resolver aquela situação, mas nós queremos então tomar a frente dele e queremos resolver da nossa maneira. E muitas vezes a maneira que nós pedimos, irmãos, não dá certo. Às vezes a maneira que nós estamos pedindo, agindo, não dá certo. Então nós temos que chegar diante de Deus e fazer as coisas certas. E quando chegou a casa, o cego se aproximou-se dele e Jesus disse: credes em vós que eu possa fazer isso? E disseram eles: sim, Senhor, eu creio. Então, o que está acontecendo nos dias, nesses últimos dias, irmãos? Por causa do amor, por causa, né, da fé esfriar, muitas coisas não têm acontecido no meio do povo. Muitas coisas não têm acontecido no meio das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão usando a sua fé da maneira que tem que ser usada. Não adianta, irmãos, a gente chegar diante de Deus sem fé. Para aceitar a Jesus, você precisa acreditar numa algo espiritual, numa coisa que nós não estamos vendo. Eu vou para o céu. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu, eu quero estar do lado de Deus. Mas do outro lado, existe um inimigo da nossa alma que fala que isso aí não existe, que o céu é aqui mesmo, que o inferno é aqui mesmo, e não é. Deus tem preparado algo, irmão, mas se você colocar, se você não acreditar e não colocar e exercitar essa fé, a mesma fé que esses dois cegos acreditaram em Jesus, na palavra de Jesus, se a pessoa não acreditar, ela não vai conseguir entrar no reino dos céus, porque nós vamos só entrar no reino dos céus pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos impor as mãos sobre as pessoas para receber a cura, mas se ela não exercitar a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus, que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo na oração, nós receberemos. Se nós não exercitar essa fé, nós não conseguimos chegar naquele objetivo a qual nós estamos buscando, que é aquela bênção que nós foi colocado no coração.
Deus sabe o que o seu coração está pedindo. Deus sabe a necessidade que cada um passa aqui. Deus sabe dos problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia. Mas é necessário nós adorar a Deus com a nossa fé. Só que existe fé, irmãos. As pessoas têm colocado fé no lugar errado. Quantas pessoas não recebem a bênção porque tem que colocar um Deus, um barro, adora um barro, adora uma imagem, né, que foi criada ali pelo homem, falando que é o Deus, e as pessoas pegam e colocam aquela fé nesse Deus, irmãos. Aí fica difícil, sabe por quê? Fica difícil porque o Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que eu estou falando nesta noite, esse Deus que estava lá no céu e que o Verbo se fez carne e habitou na vida de Jesus, né, se tornando o próprio Deus encarnado aqui nessa terra, vivendo nessa terra, e ele chegou diante das pessoas, ele ensinou para todas as pessoas o seguinte, que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, nós não podemos tirar o centro da atenção. Se você observar quando Jesus estava passando aqui na terra, né, esses milagres que aconteceu, quando ele estava aqui no meio do ser humano, ele estava fazendo milagres, mas as pessoas chegavam diante dele e ele estava falando, cobrando direto: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas aonde que está a fé das pessoas? A fé das pessoas, irmãos, está no outro homem. Está nas coisas que o homem criou, na natureza que o homem criou. Então a fé, cada vez mais, que o homem ele começa a tirar essa fé invisível, irmãos. Porque as coisas de Deus é invisível. Quando Abraão foi separado para sair daquela terra da onde Deus iria designar para ele ir, ele não questionou nada, ele simplesmente obedeceu. Olha, ele ouviu a voz e ele saiu e foi, e Deus cumpriu na vida dele aquilo que estava determinado. Mas quando nós começamos a desviar a nossa fé nas coisas dessa terra, irmãos, por isso que nós vemos muitos fracos, por isso que nós vemos uma multidão de pessoas sofrendo nesta terra, porque não conhece o poder que há no nome de Jesus. Não conhece o poder que há na pessoa bendita de Jesus. E esses dois cegos, eles chegaram diante de Jesus naquele momento, sabe por quê? Porque ele tinha feito grandes milagres, ele tinha curado a mulher de fluxo de sangue, ele fez tantas coisas ali, ressuscitou a Lázaro. E naquele momento ali, eles chegaram ali com aquela dificuldade diante de Jesus, e Jesus falou para ele: ó, se você crê que eu posso fazer algo, eu creio. Irmão, se você orar, pedir uma bênção para a sua casa, pedir uma porta de emprego para você, se você pedir algo para Deus, mas se você pedir e não centralizar a sua fé, a confiança que Deus vai responder a sua oração, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você faça a sua oração sincera diante de Deus e fala assim para Deus: meu Deus, olha, eu entrego nas tuas mãos todo o meu problema, toda a minha ansiedade está nas tuas mãos. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor vai iluminar a minha mente. Eu vou tomar uma decisão correta, uma decisão que precisa ser tomada para que eu possa sair desse caos, dessa situação que surgiu. Deus, ele é fiel, irmão, mas só que temos que fazer uma oração sincera diante de Deus, porque se nós não fizermos a oração sincera, irmãos, nós não vamos conseguir. No meio desse mundo que nós vivemos, a palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta. A verdade de Deus, ela liberta. E os irmãos vão tomar conhecimento disso aqui que eu vou falar aqui nessa noite. Quantas pessoas que nós pregamos, quantas pessoas que nós anunciamos o Evangelho, parentes, amigos, pessoas que nós amamos,
pessoas que nós gostaríamos que elas estivessem sentadas juntamente conosco nesse banco para ouvir a palavra de Deus, pessoas que nós gostaríamos de estarmos aqui prestando atenção em tudo que está sendo falado, mas as pessoas não querem. Quantas pessoas, irmãos, a gente convida, olha, Jesus tem algo para você, Jesus tem uma bênção para você, mas a pessoa fala assim, mas ora por mim. Nós temos uma dificuldade de trazer essas pessoas doentes que estão lá fora, nós temos uma dificuldade tremenda de trazer as pessoas deprimidas, porque o diabo trabalha lá fora. Mas se as pessoas, eles começavam a valorizar a parte satânica, a parte do inimigo, ele pega, ele oprime a pessoa, ele prende a pessoa no quarto, ele coloca um espírito de tristeza lá dentro do coração dele, e ele não consegue chegar na presença de Deus. Então nós temos dificuldade, irmão, de fazer com que essas pessoas tomem uma posição. Esses dois cegos aqui, Jesus estava na trajetória, ele curou a mulher de fluxo, passou na casa de Jairo, e aquele cego estava lá correndo atrás. Eu vou precisar chegar até Jesus. Mas só que tem pessoas que querem que a gente ora, busca, mas eles não vêm para a casa de Deus, eles não vão atrás de Jesus, irmãos. Então, para a pessoa receber o milagre da salvação, porque a salvação é um milagre. Quem foi salvo aqui por sua própria vontade, levanta a mão. Ninguém. Agora, quem foi salvo porque foi escolhido, levanta sua mão. Nós fomos escolhidos por Deus. Então, se a salvação, nós somos escolhidos. Jesus está lançando a rede, Ele está chamando todos os moradores da terra. Vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vou lhe aliviar o seu fardo. Mas as pessoas têm dificuldade de fazer o quê? De seguir aonde Jesus está. Nós temos que ir aonde Jesus está. E aonde é que Jesus está, irmão? Deus está em todo lugar. Principalmente quando a igreja de Deus, eu não estou falando da igreja a quatro paredes, eu estou falando de homens e mulheres que aceitaram Jesus, que têm um compromisso com essa palavra, que não vive mais para si, mas vive para Deus. Quando nós se reunimos juntos para ouvir a palavra de Deus, milagres acontecem, porque Jesus está no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele prometeu, não foi nós que prometemos, foi Ele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e aonde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle. Aonde é que você vai se reunir? Em qualquer lugar? Não, em qualquer lugar. Na terça-feira agora, irmãos, pastor Santana ali, nós fizemos uma visita na casa de apoio, né? E lá vai ser uma igreja também, por quê? Porque vai reunir uns 7 e 10 irmãos, nós vamos se reunir ali e nós vamos transformar naquele lugar uma igreja. Por quê? Porque nós vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus, pedir para Deus e tomar posse da nossa vida naquele momento, para que nós possamos levar as boas novas para aquelas pessoas. E aqui, e a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos homens e mulheres separados por Deus para levar as boas novas. E a palavra de Deus também fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então aonde é que a igreja vai estar? Em qualquer lugar. Aonde nós estivermos, nós vamos falar de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está interessado de libertar as pessoas, de livrar a pessoa da maldição da morte. Mas eles precisam aprender uma coisa, que eles têm que deixar a sua adoração, ele tem que deixar a sua idolatria, ele tem que deixar o Deus dessa terra, que é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Esse espírito de Satanás que está fazendo os homens viverem nas drogas, que está fazendo os homens andarem errado nessa terra. Nós temos essa omissão
estivermos, o milagre de Deus tem que acontecer. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para evangelizar. E Jesus, irmãos, a palavra lá no livro de Isaías, ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando ele estava no meio do nosso meio, ele estava lá dentro do templo, e ele abriu a palavra, e saiu lá em Isaías que o Espírito estava sobre ele, que ungiu ele para evangelizar e anunciar as boas novas. E cada um que está aqui nessa noite, todos os filhos de Deus que aceitaram a palavra de Deus, que receberam esse milagre, irmão, porque o milagre da salvação é um milagre, porque só tem um jeito de nós entrarmos nesse milagre, é quando nós criamos a nossa fé única em Deus e acreditamos que não existe outro Deus que criou os céus e a terra, e é esse Deus que foi rejeitado quando estava andando aqui na terra. Muitos rejeitaram, mas aqueles que não rejeitaram chegaram e receberam a sua bênção. Irmãos, não tem como viver sem Jesus aqui na terra. Não tem como viver sem a palavra de Deus. Aqueles dois cegos, irmãos, eles foram na direção certa, eles foram aonde Jesus está. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, os irmãos estão aqui sentados. Por que eles estão aqui dentro desse templo, sentados, onde nós marcamos esse horário para reunir, para nós ouvirmos a palavra de Deus? Nós estamos sentados aqui porque nós fomos escolhidos e aceitamos essa bênção na nossa vida, essa fé que Deus colocou no nosso coração. O diabo, ele quer roubar essa fé, mas nós temos fé para conquistar o céu, a visão do reino dos céus. Mas você precisa abrir a porta do seu coração para que você venha para mais perto de Deus. A palavra diz, irmãos, que Deus, ele está bem pertinho de nós. Ele está onde você está. Mas você precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida, para que ele possa fazer morada na sua vida. Mas é preciso você tomar uma atitude, acreditar. Você precisa acreditar que ele tem poder. Ele curou aqueles dois cegos. Mas o que aconteceu? Eles foram atrás. Eles foram atrás de Jesus. E Jesus falou na sua palavra e continua falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se Jesus é o caminho, então todas as pessoas têm que andar no caminho, têm que ir atrás de Jesus, tem que seguir Jesus, tem que viver a palavra de Deus, tem que guardar a palavra de Deus, para que essa palavra venha enraizar dentro do nosso coração. Olha o que aconteceu no milagre. Deus quer fazer milagre na sua vida, na nossa vida, na nossa família, né? O 29 diz assim: e tocou então os olhos deles, dizendo-vos, sejamos feitos segundo a vossa fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer se aproximar de Deus? Tenha fé. Não é a fé do João, não é a fé na Maria, não é a fé no Buda, não é a fé no presidente da República, não é a fé no pastor, não. A sua fé. Você tem que colocar fé em Deus. A sua fé te salvou. Olha lá, e os olhos lhe abriram, e Jesus ameaçou-lhes, dizendo: olha, a ninguém saiba, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Irmãos, olha, é outra coisa bonita também. Jesus, irmãos, ele estava aqui na terra, ele tinha os inimigos, como nós também temos os nossos inimigos. A gente não está vivendo dentro da igreja no mar de rosa, porque nós temos inimigos. Nós é uma luta constante entre o bem e o mal. E nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados todos os dias. E como que nós vamos vencer o mal? É vencer o mal com o bem.
Porque Jesus deu exemplo, as pessoas estavam ali maltratando, ele veio para salvar, mas as pessoas xingavam, os sacerdotes lá criticavam ele, tudo que ele fazia, eles procuravam dentro da lei, tentar puxar o tapete de Jesus, mas não conseguia, porque a verdade estava com ele. E nós, como cristãos, irmãos, se nós estivermos vivendo a verdade, nós vamos ter essa bênção na nossa vida, de fazer essa obra acontecer na vida do nosso próximo. Então, temos que viver essa palavra de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que andar e viver a palavra do Senhor, né? Conforme a palavra. Então, os olhos deles se abriram e eles começaram a divulgar a sua fama por toda aquela terra. Irmãos, quando nós fizermos algo, né? Isso aqui é para todos nós. Todos nós, e tem bastante pregadores famosos que pregam aí fora aí. Tudo que Deus fazer dentro da igreja, tudo que Ele fizer aqui dentro ou fora da igreja, irmãos, tudo tem que ser para a glória dEle, porque é Ele que nos usa. Toda a fama, todo milagre que acontecer, nós temos que falar para Deus, agradecer a Deus, porque Jesus, irmãos, Ele nos deu esse exemplo, que nós devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, mas não ser um adorador. Nós temos que adorar a Deus, servir a Deus. O dia que cada membro, irmãos, né? O dia que cada membro de uma igreja, todos, às vezes as pessoas pensam que a responsabilidade de pregar, de evangelizar é a missão em cima do altar. E não é, irmão. A missão que nós recebemos é para todos. Ele não falou, quando Jesus falou assim, que era para nós fazermos discípulos, ele não falou se era para a gente falar difícil, falar manso, falar difícil, ou ser grave, ou ser bonzinho. Não, ele falou que era para nós fazermos discípulos e pregar a palavra de Deus. A partir do momento que todas as pessoas, todos os irmãos da igreja, descobrir que eles têm uma força, que eles têm um poder na mão, da palavra de Deus, e evangelizar, e de pregar, e discipular uma pessoa, para trazer a presença de Deus, irmãos, aí nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus, que estão lá fora. Mas enquanto eles colocarem na cabeça, que só os líderes, os obreiros, os pastores, os professores de escola dominical, que têm essa obrigação de fazer, aí não tem jeito, irmãos. A fé, ela tem que estar dentro do coração de cada um. Eu tenho medo do demônio, eu tenho medo de colocar a mão sobre o demônio e o demônio se manifestar, irmãos. Usa sua fé, exercita sua fé, irmão. A fé que Deus distribuiu para o homem não tem diferença. A fé é a mesma, mas só que quem dificulta somos as pessoas individualmente. Nós nos diminuímos diante do problema, da dificuldade. Não, eu sou gigante diante de Deus, porque Deus está na minha vida. Ele prometeu que estaria comigo. O Espírito que está dentro de mim não é o Espírito do demônio, é o Espírito Santo de Deus. Então, se Ele está dentro de mim, eu tenho o poder de fazer maravilhas no nome de Jesus. Nós temos poder. Então, exercita essa fé, irmãos. Não deixe a fé morrer. Não deixe a fé se desfalecer. Não deixe a fé ficar lá no fundo do baú, não. Exercita essa fé que está dentro de você, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, amém? Vamos se colocar de pé nesse momento. Eu sei que Deus, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Eu não sei o que está atrapalhando de você exercitar a sua fé. Mas uma coisa eu quero dizer, irmãos: guarda a palavra de Deus. Não desista. Não desista da caminhada, irmãos. Continua nessa fé, né? Principalmente, né, quando nós nos reunimos aqui na mesa do Senhor, né, todos nós juntos ali naquela comunhão, na mesa do partir do pão, na mesma fé, na mesma visão, que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja, e que nós possamos estar preparados.
E isso aí é fé, irmãos. Por que tem muitas pessoas abandonando a fé? Porque eles desanimaram. Eles deixaram a Bíblia de lado. As coisas, as atrações da terra começou a ser mais especial do que a palavra de Deus. E as pessoas estão morrendo aos poucos. Mas que essa fé viva, possa ver, estar na sua vida, para que nós possamos andar na presença de Deus. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, nessa oração que nós estamos fazendo, Senhor, crendo na promessa do Senhor, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, e da mesma maneira, Senhor, que aqueles homens, aqueles cegos, meu Pai, chegaram diante de Jesus, foram atrás da bênção, foram ali, meu Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos os nossos parentes que nós estamos orando, todas aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, pedindo a Tua graça, meu Deus, para que eles possam tomar uma atitude, Senhor, de se locomover, de sair da área de conforto e de começar a chegar diante de Ti, Jesus, e eles possam chegar e receber o Seu milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor entre agora dentro da nossa casa, da nossa família, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a guardar essa fé viva dentro do nosso coração, e que a palavra que está sendo cumprida nesses últimos dias, que o amor de mundo iria se esfriar, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha família, a vida dos irmãos aqui, meu Pai, e que nenhum deles venha se desviar, que nenhum deles venha se desanimar de estar na caminhada, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que lá do outro lado não haverá dor, que lá do outro lado não haverá tristeza, que lá do outro lado, meu Pai, nós não seremos escravos mais do pecado, o pecado não terá mais domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, mas nós estaremos firmes na promessa do Senhor, que o Senhor é soberano sobre toda a terra. Em nome de Jesus, ó Pai, quebra, Senhor, toda a maldição, entra agora na nossa casa, Senhor, e abençoe a nossa família, meu Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém que está com a dor aí agora? Se tiver alguém com a enfermidade, coloca a mão sobre a enfermidade, ou coloca a mão sobre a sua cabeça. Agora nós vamos repreender agora toda a enfermidade, todo mal. Olha, irmãos, a única coisa, que você tem que fazer é vir contar a bênção. Um tempo atrás aí, nós fomos fazer uma oração no consultório médico do doutor aí, dentista, eu e o Dilão, nós fomos lá. Eu falei, eu não quis forçar a barra, eu não gosto de forçar a barra para fazer as pessoas aceitar Jesus na água, não. Eu gosto de ficar falando e o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Aí chegamos lá, falamos, olha, não vim aqui pregar religião, nós viemos aqui orar. Eu só quero uma coisa, só vou cobrar uma coisa do senhor, do casal lá. Se você receber a bênção, a única coisa que eu quero que você faça, eu quero que você vá lá no culto e conta a bênção que você recebeu. Aí chegou no dia, não sei se a Eliane estava aqui, não, Eliane. Aí o casal chegou aqui na tarde da bênção e contou a bênção. Ele contou a bênção, depois nós voltamos lá de novo no consultório médico lá, oramos lá para o casal, ele já trouxe o filho dele, e aí as outras dentistas que estavam lá no consultório chamou nós na cozinha lá e fizemos oração. E eu falei para ela a mesma coisa, olha, se vocês receberem a bênção, porque eu creio, eu acredito na oração que eu estou fazendo. Se você acreditar, a única coisa que eu quero é que você vá lá na igreja para testificar que Deus abençoou a sua vida. Então Deus vai honrar a nossa fé, no nome de Jesus, amém? Nós vamos estar encerrando o culto nessa noite, mas antes, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar agora. Eu queria chamar o pastor Santana para ele dirigir essa oração. Se você que está doente, com uma enfermidade, seja onde quer que esteja, acredite na oração, e eu tenho certeza que o milagre de Deus vai acontecer na nossa vida, amém?
Receba com fé, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar graça. Senhor Deus, eterno Pai. Ó Pai Em querido, nome de Jesus, em nome de amado, Jesus, Pai, querido, nós queremos apresentamos, Senhor Deus, a tua igreja. derrama da tua graça. E aonde há Aonde enfermidade, há, Senhor, mal, que caia por terra em nome de Jesus. Aonde há desentendimento, que seja unido em nome de Jesus. em nome de Que se Jesus, torne, Senhor Deus, e acolha a tua vontade. Eu peço nesse momento, ó Pai amado, ó Pai querido, eu acredito, vai tocando em cada um, vai tocando, Senhor Deus, na corrente sanguínea, vai Senhor ouvir, Pai. Senhor Jesus, na tua Vai tocando, Senhor Deus, no sistema nervoso, no sistema digestivo, no sistema respiratório, no sistema circular, Senhor Deus. Aleluia. Todo o poder cardíaco, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Abençoa, Pai amado, Pai querido, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, uma doença, Senhor Deus, que é considerado mortal para o homem. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu é o médico dos médicos que há de curar. E vocês que estão nesse momento assistindo, Senhor Deus, venha através dessa oração derrubar todo o mal, aquele que está assistindo e possa ser curado, que possa ser liberto, que possa manifestar a glória de Deus, que venha o bálsamo de Gileade para toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Creia, irmãos, que Deus já operou o milagre. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos amanhã, das 8 às 10, tendo oração aqui na igreja. Se os irmãos sentirem desejo de vir, a missionária Cristina vai estar aqui. Quinta-feira, irmãos, desde o 22 de abril até aqui, é o culto que menos vem pessoas. Então, nós estamos fazendo oração também na quinta-feira. Se aparecer o povo aqui, nós vamos tocar, cantar. Mas a hora vai estar sendo também feito o culto da oração aí, extensão aí daquilo que Deus colocou no coração da Cristina de fazer, que Deus dá graça para ela manter firme aí nesse propósito. E na oração, e quinta-feira nós estaremos orando aqui também. E os irmãos da sua oração aí abençoa, ó, apresenta a Deus aí também esse trabalho que nós vamos estar fazendo a terça-feira lá na casa de apoio. É isso aí mesmo, né? Casa de passagem. Casa de passagem. Então, que Deus possa nos usar, irmãos. Deus quer que usar a igreja. Para usar a igreja, nós temos que então se mexer. A igreja que está se mexendo, aí ela está ganhando alma, amém? Então vamos encerrar o culto dessa noite. Não tem conjunto, mas nós vamos cantar. Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver então. Glória a Deus. Mas nós vamos encerrar aí louvando a Deus com esse cântico aí, amém? Bem bonito para Jesus. Eu não conheço o teu rosto, Senhor, mas o Senhor é real na nossa vida. Aleluia. Bem bonito, igreja, para nós fazermos esse louvor, amém? Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Jesus na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Jesus na minha
se move dentro de mim. Me alcançou com perdão, intensamente me atrair. Impossível estar distante desse amor que me cega. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus reunidos aqui e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. E até quinta-feira, adorando o nome do Senhor Jesus.